Eu quero voltar a sua atenção, convidá-los a abrirem suas Bíblias para Romanos capítulo 4. Vou corrigir Romanos capítulo 3, versos 21 até 4, somente até o verso 5. Eu só vou ler só alguns versos, porque o Max já me ajudou na leitura. Nós estamos no momento histórico do cristianismo protestante, né? Nós estamos no momento histórico. Eu não sei se você sabe, mas 499 anos atrás, seria no dia de amanhã, dia 31 de outubro, um episódio marcou o surgimento do cristianismo protestante na história da humanidade. Um monge católico, padre, ainda naquela época, ainda estava como padre da Igreja Católica, ele resolveu, revoltado com o que ele viu, resolveu escrever 95 declarações, e ele inventou de afixar nos portões do castelo de Wittenberg, e cada batida que ele dava naquela porta era uma pancada na cabeça do Papa Leão, porque a Igreja Católica foi sacudida, que dominava a Europa inteiramente naquela época. E no ano que vem, será 500 anos da Reforma Protestante. Amanhã é o aniversário e nós vamos rememorar hoje. Por quê? Alguns talvez podem rapidamente reagir e dizer o seguinte: não, eu quero Bíblia, eu quero saber de Bíblia. Mas houve uma época na história em que a Bíblia estava acorrentada, todo mundo era proibido, somente os clérigos, os padres podiam ler, todo mundo era proibido. Foi esse evento que liberou a Bíblia, entregou a Bíblia, foi esse homem chamado Martinho Lutero, que nós não estamos aqui para venerá-lo, nós não veneramos homem algum, nós louvamos a Deus porque usa instrumentos como você e usou há 500 anos atrás, homens como ele também, que chegou e trouxe a Bíblia pela primeira vez para o vernáculo, a língua do povo. Ele traduziu a Bíblia e entregou a Bíblia na mão do povo. E ele foi quem primeiro criou aquilo que a gente chama de educação secundária, ensinar o alfabeto, ensinar a ler. Foi aqui que também surgiu a escola como nós a conhecemos. Foi aqui que escolas públicas foram fundadas para quê? Para ensinar o povo a ler. Para ler o quê? Não era livro de geografia, filosofia, para ler a Bíblia. Foi ele que pegou a língua alemã, que era toda desfacelada, vários dialetos, e através da Bíblia, a Bíblia criou uma língua só, o alemão aqui, 1517, quando tudo começa, e amanhã será o aniversário da Reforma. Por isso hoje eu quero falar um pouco sobre a Reforma Protestante e a justificação pela fé. O que é isso, justificação pela fé? E por que o tema é depois das trevas, luz? Porque toda aquela empolgação do Evangelho, aqueles milhares de convertidos do primeiro século, do segundo século, todos os massacres em milhares de cristãos queimados, afogados, à espada, torturados, todo aquele massacre do primeiro e do segundo século, ele se apaga no quarto século totalmente, quando a igreja se rende a um imperador e abraça todo o paganismo, e a partir dali, Agostinho fez de tudo, e a igreja ficou bem presa a Roma, chega em 500. E durante 1000 anos, o mundo entrou numa era chamada Era das Trevas. Por que é chamado de Era das Trevas? Porque não deveria ser chamado de Era das Trevas, mas por que foi chamado? Porque foi um período de corrupção absurda liderado por uma igreja, a Igreja Católica Romana. Ela liderou o mundo naquele período, e você vai ver que nesses 1000 anos, o que aconteceu não foi algo assim simples de você encarar, mas os livros de história, famílias de papas, ninguém aqui vai ter coragem de assistir, e não deve assistir, a família Borgias. A família Borgias foi um papa que comprou o seu papado,
ele tinha concubinas, prostitutas, os filhos eram padres, a esposa morava com ele, outras amantes. Ele comprou o papado dele, ele comprou e corrompeu Roma inteiro, ele e muitos outros. Mas esse cara, ele é só um representante de muitas outras corrupções. Então foi aqui no dia 31 de outubro de 1517, há 499 anos atrás, certo? E 300 e alguma coisinha aí, poucos dias aí, a gente vai comemorar no ano que vem. Tem viagens para a Europa, seguindo o rastro, Genebra, Alemanha, tudo para quem tem coragem e tem dinheiro. Mas para nós que não temos, ou melhor, para alguns que não têm, né? Alguns que nessa crise, a gente pode fazer um passeio bem breve hoje aqui, nessa questão da reforma protestante. Mas eu quero que vocês entendam, eu vou pregar, eu vou parar nas Escrituras, mas é só um apanhado. Eu quero apresentar as causas da reforma. A reforma não tem uma causa só, como a gente gostaria que tivesse. Não, foi uma briga de monges, ou a Igreja Católica somente. A reforma tem causas diversas. Por exemplo, tem causa política e tem causa econômica. Como era que estava o mundo naquela época? Como era o mundo naquela época? O mundo naquela época era muito simples. Havia um rei universal. Havia um rei que mandava em todo mundo. Naquela época o Brasil tinha acabado de ser descoberto. O Brasil era uma matinha ali, só tinha mata. Chegaram ali logo na Bahia. O Brasil começa por minha terra, muito obrigado, né? Tinha que começar por lá. Mas começa ali, na minha terrinha, e é um grupinho de desbravadores que chegou lá, por sinal, chegou achando que havia acabado de aportar nas Índias. E quando chega lá, tem um monte de coisa rodando. E logo cedo, é bom lembrar disso, não deu 50 anos depois da descoberta do Brasil, saibam disso. O Brasil já tinha missionários pregando o Evangelho. E a gente às vezes ignora que em 1500 a Baía de Guanabara tinha centenas de milhares de índios calvinistas. Estavam lá na Baía de Guanabara já, resultado da obra de João Calvino. Ele mandou para o Brasil 12 missionários, salvo engano foi 12, não 14, 12. E o trabalho de evangelização foi fantástico no Rio de Janeiro. Milhares de índios se converteram, estavam esperando o Evangelho. Então o Brasil já conhece o Evangelho há 450 anos atrás. Não é algo novo, não. Só que, por causa da Contra-Reforma, a reação da Igreja Católica a esse evento da Reforma Protestante, lembre-se que começou uma carnificina, Inquisição, massacre. E lembre-se que Roma, Espanha e Itália e todos os países da América Latina continuaram católicos, nunca abraçaram oficialmente o que aconteceu no norte da Europa e que foi para os Estados Unidos. Esses países se mantiveram resistentes. Os índios da Baía de Guanabara foram massacrados e mortos. Os protestantes de Pernambuco, a península de Pernambuco, também dominada por calvinistas, índios e holandeses, foram massacrados juntamente com muitos judeus. A reforma começou e atingiu o Brasil há 450 anos atrás, não é nada novo. Mas lá na Europa, por onde a gente precisa começar, as causas foram diversas. Por exemplo, na causa política, eu quero destacar uma só. Haviam muitas nações e estados lá no norte e no noroeste da Europa, voltando-se mais para o Oceano Atlântico. Tinha muitas dessas nações que elas estavam muito preocupadas com a Igreja Universal, que era a dona do mundo, que era a Igreja Católica. O Papa dominava o mundo inteiro. Ninguém era sepultado, nenhum rei podia ser coroado, ninguém poderia celebrar as missas da extrema-unção se não fosse com a autorização dele, do Papa. Em todo o mundo, essas nações e estados, elas estavam incomodadas com essa ideia de ter um Papa universal,
um cara que não vivia lá, e ele era dono de todas as terras. Como o Brasil pertencia, em todas as suas extensões, a Igreja Católica era dona das maiores partes de terra do país. E se brincar até hoje, ela foi vendendo, mas às vezes você anda quilômetros e quilômetros, você diz, eu admiro muito tanta cerca, né? Quem foi que vendeu isso aqui? Como é que isso aconteceu? Eles estavam incomodados e eles não estavam satisfeitos. Alemanha, Suécia, Finlândia, vou usar Noruega, Holanda, Suíça, esses países não estavam, e parte da Inglaterra também, não estavam satisfeitos com o domínio. Eles queriam que tivesse um governo mais local. Então, olha bem como a coisa começa. É político. Tem esse fator. Paralelo a ele também tem um fator econômico que eu já falei, que é a nobreza e uma classe média. A classe média danada, né? A classe média começou a trabalhar, começou a ganhar dinheiro, o comércio muda completamente nessa época, a descoberta do novo mundo, a Oceania lá, a gente aqui, o mundo encantado, porque eles só viviam nos rios, eram fluviais, e agora conseguiram atravessar o mar, conseguiram arrodear toda a terra através dos mares. Era um encanto, e a classe média começou a negociar. Quando a classe média começa a negociar, dinheiro começa a surgir, e a classe média começou a se preocupar com uma coisa: espera aí, eu tenho dinheiro, mas de quem é essa terra? É da Igreja Católica. E aquela fazenda é da Igreja Católica. A classe média e a nobreza começou também a achar que tinha alguma coisa errada. Como é que alguém lá em Roma manda em todos os lugares que a gente conhece, que a gente faz negócio? Então tem mais um fator econômico aí, mas não é só isso não. Naquela época de descobertas, eles começaram também a descobrir o grego, os escritos clássicos da língua grega, começaram a valorizar a questão da individualidade e os ideais de liberdade individual. E aí vem uma causa intelectual. Quando começaram a voltar a aprender o grego, ler Homero, ler Platão, ler Aristóteles, eles pensaram bem, rapaz, mas que livro fantástico é esse também em grego, né? Aqui tem um livro de Hebreus, por sinal. E eles começaram a voltar às Escrituras. Ao voltar às Escrituras e começar a ler em grego, que era proibido, lembre-se, ao povo leigo ler as Escrituras. Era proibido ler a Bíblia, era ela acorrentada, mas eles começaram a ler nas línguas originais, e esses intelectuais começaram a ver que tinha coisa lá fantástica, mas uma coisa era certa: a igreja do Novo Testamento, que a gente lê aqui, não se parece nada com a igreja que a gente está vendo que tem o Papa e os padres, não é igual. O que é que está acontecendo? E há poucos vinham tentando, já tinha gente sido morta. Padres como John Hus, John Wycliffe, eles já foram mortos porque começaram a querer pregar na língua deles, que queriam pregar no vernáculo deles e não no latim. E eles foram perseguidos, tratados como hereges, acabaram queimados na fogueira. Mas aquilo não foi apagado. Aqueles mártires, então, esses homens começaram a continuar contrastando, porque a Bíblia diz uma coisa, porque a gente vê outra na igreja. Mas o ponto forte da reforma é o fator moral que a gente precisa lembrar. Aqui é o cúmulo. Por mais de 1000 anos, isso que nós vamos descrever estava acontecendo lá. Por exemplo, por mais de 1000 anos, mas intenso naquela época, padres estavam vendendo e comprando cargos. Olha bem, ele comprava e ele vendia cargos. Você quer ser padre? Me paga, eu lhe coloco como padre. Você quer ser bispo de onde? Quer ser bispo lá da Caucaia? Bispo da Caucaia. Então, você pagava. E ele começou também, eu queria um cargo, eu queria ser aí um curador X. Para ter esse cargo eu pago. E eles estavam comprando e vendendo cargos. Isso era cargo religioso ou cargo secular. E às vezes um padre só, ele era prefeito, ele era curador, ele era juiz, ele era o padre, ele era o dono de toda uma cidade. E o povo começou, especialmente no norte, a achar isso estranho. E a coisa vai se apertando mais. Eles compravam e vendiam a justiça de Deus nas cortes eclesiásticas. O que é comprar e vender a justiça de Deus? Eles tinham um código canônico. O código canônico, por exemplo, ele proibia tacitamente
que uma irmã casasse com um irmão, o primo com o primo. Parentes não podiam casar de acordo com o código canônico. Como o padre era infalível, o que ele decretasse era lei. Mas olha o que os padres estavam fazendo naquele período que antecedeu a reforma. Eles estavam comprando e vendendo a justiça de Deus. Aí alguém dizia o seguinte: eu tenho uma prima minha, que ela é minha prima, mas eu sei que o código canônico, artigo 423, aqui reza dizendo que é proibido. Ele diz: o que está aí? Ele botava o dinheiro em cima da mesa e diz: não, você está enganado. Não, o código canônico não se aplica no seu caso. E eles compravam licença para casamentos proibidos. Compravam divórcio. Reis faziam isso. Reis, eles faziam isso. Se divorciavam, era proibido pela Igreja Católica. A Igreja Católica, então, é proibido, mas quando o rei dava um dinheirinho, diz: opa, passa essa página, esse código canônico 533 não existe, passa esse. Mas eu quero me casar com aquela ali, com tudo, aquela rainha, peça rara. Então, o Papa se encarregava de dar uma licença, ignorar o código, porque vivia vendendo a justiça de Deus. Mas não para por aí, não. Como eu já falei, papas, padres, todos tinham concubinas e viviam em pecado aberto. Não era nada escondido. Nada escondido. As orgias e a vida promíscua dos padres e dos papas, que iam passando de um para o outro, era conhecido de todo mundo, era aberto. Muitos daqueles que estavam do lado do padre eram os filhos deles. O papa trazia a sua família, mas quando eu digo a família, não é irmão e irmã, não. Ele dizia que a esposa era parente dele, ele trazia os filhos dele, ele tinha toda uma família, e isso ia todo mundo sabendo, não era nada escondido. E aqui tem uma parte que até hoje acontece, tem até versões evangélicas, coleções de relíquias, pedaços de cruz, ossos de santos eram vendidos, pedaços do Novo Testamento. Acredite, fio de cabelo da barba de Jesus valia ouro. Teve um que chegou com 3 ovos do Espírito Santo que tinha lá para as pessoas pagarem caro para poder ver. Outros achavam a pena do Espírito Santo, que era a pombinha lá. Tinha todo tipo de relíquia que você puder imaginar. Mas para que eram mesmo as relíquias? Todos os tipos de superstições existiam, mas esse aqui é digno de nota. Frederico da Saxônia, ele tinha uma coleção, olha bem, de 5.005 relíquias. E isso era onde ele fazia muito dinheiro. Esse Frederico era uma figura. Ele viajava a Jerusalém, se ele achasse um pedacinho de Bíblia, ele trazia de manuscrito antigo, e ele dizia que era de alguém lá. Vamos dizer, aqui é um escrito original de Paulo. Pronto, aquilo ali já vale ouro. E ele tinha essas 5.000. E dizia-se em toda a Europa que se alguém olhasse somente uma vez para poder passar os olhos nas relíquias de Frederico da Saxônia, olha quantos 1000 anos, 2 milhões de anos a pessoa economizava no purgatório. Então, olhando bem a eternidade, tirando 2 milhões de anos por uma olhada, vale qualquer preço para você olhar. E isso era escancarado, tinha propaganda, tinha panfletagem no mercado. Já deu uma olhada nas relíquias de Frederico? Vá ver e economizar alguns anos de purgatório. E muita gente rica, enricava Frederico. Agora, pobre, nem pensar. Porque a igreja até dizia que os pobres tinham condições de ter perdão de graça. Mas para o pobre chegar lá em Frederico da Saxônia, em outros, o coitado tinha que pegar uma fila só comparado ao nosso INSS, para resolver algumas coisas, o nosso SUS, só comparado. Então, era muita conversa, mas essa era uma realidade da igreja. Tem mais coisa moral, e a mais absurda de todas, era uma venda de indulgências. O que é isso? Acreditava-se que mediante pagamento, qualquer assassino, qualquer sujo, qualquer porco, qualquer alma, poderia, sem arrependimento, ir direto para o céu, mediante uma cartinha assinada pelo Papa, propagada por Tetzel, o maior inimigo de Lutero.
Eles vendiam a justiça de Deus e vendiam um pedaço no reino dos céus. Agora, isso não é muito diferente do que a gente tem hoje em diversas versões. Tem pastor que a gravatinha dele custa caro. Se ele cortar ali 150 conto por pedaço, e me parece que ele consegue desdobrar uma gravata em 5, 6 mil pedaços, e você estiver dentro da sua Bíblia, você vai estar protegido. Essa era a relíquia, a mesma coisa que acontecia na igreja na Idade Média. Ou alguns pegarem a cruz e dar um beijinho, achar que a cruz lhe protege, ou qualquer... Isso é relíquia. Ou a toalha que o poderoso pastor enxuga o seu suor, vale ouro. Ou uma chavinha que ele te vende para você abrir e destravar todas as portas, isso é relíquia. Era isso que a Igreja Católica fazia. Hoje ela existe também em umas versões até evangélicas, tem para todos os gostos, todo tipo de loja. No capitalismo dá-se o jeito. Mas isso era comum, e isso foi um ponto principal que fez Lutero se revoltar. Foi aqui, nessa parte, desesperado para construir a Basílica de São Pedro, eles saíram vendendo o céu, lotearam o céu e saía dando perdão, e tinha perdão que custava em torno de $300, pelo menos o equivalente, $300, R$1.500, R$900 e poucos reais, R$1.000. Alguns conseguiam, outros, se fosse rei, tinha que pagar uma fortuna. Tinha rei que já pagava milhares de libras de peso em ouro para ir direto para o céu. Quando morresse, ele poderia continuar fazendo o que quisesse como pagão, mas estava garantido, porque esses homens garantiam. Isso revoltou Lutero. Lutero então partiu para a guerra. Ele foi aí que ele pegou e escreveu as 95 teses, e ele disse: não, chega. E a revolta principal dele teve apoio quando ele colocou essas teses, mas tem a causa teológica, e para mim é a principal, que a gente não vai deixar de ignorar. O desejo de voltar à fonte clássica da fé cristã, o desejo de voltar às Escrituras, dar a Bíblia de volta ao povo. Então isso, irmãos, não existia há 500 anos atrás. Era proibido às pessoas comuns abrirem Bíblias. A pessoa que tivesse uma Bíblia na sua casa, ela era condenada, era herege, que não era para abrir. Levaram tanto a sério que tem muita gente hoje que se diz cristã e tem sua Bíblia lá fechada e tem medo de abri-la. Foi a volta à Bíblia, e essa frase de Lutero eu acho que marca o pouco que a gente vai falar essa noite. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Como as pessoas gostam daquilo que encanta, do enfeitiçamento, se não tiver base escriturística, Lutero vai dizer: rejeite, não queira. A Bíblia volta a ser o centro então. E aí finalmente todos podíamos chegar. E esse Lutero, é ele que agora nós vamos falar um pouquinho só, porque é importante falar da conversão dele. E aí eu vou para o texto, e eu garanto que eu não vou me alongar muito. Eu gostaria de falar de Calvino, de Zwingli, eu gostaria de falar, mas o tempo é curto, e eu sei a paciência de vocês. Mas esse Lutero, ele nasceu dia 10 de novembro de 1483, 63 anos depois. Lutero gostava de comer, abusava da gordura, não fazia exercício. Pior do que ele, só João Calvino, porque já era doente, frágil, morreu com 50 e poucos anos. Mas o legado de Calvino é incomparável, não tem ninguém que pode ser comparado a João Calvino. Mas esses homens foram importantes para nós. Mas esse Lutero, ele tem uma história. O pai dele era vida razoável, mas em um momento de crise ele teve muita ajuda. A mãe de Lutero era católica, altamente supersticiosa. Ela tinha proteção para tudo, ela tinha óleo, azeite, coisa de fígado de bacalhau, coisa para expulsar demônio, vozes. Ela era altamente supersticiosa, e ela inculcou isso em Lutero. Então Lutero acordava e dormia com medo. E numa viagem, ele foi para estudar, viajou, e numa viagem ele encarou uma tempestade gigantesca.
À medida que a tempestade disparava, que ele via aqueles raios cruzando, naquele momento ele apelou a quem? Ele disse, olha, Maria já é poderosa, mas quem deve ser mais poderosa do que Maria, Lutero pensou, é a mãe dela, Santa Ana. Então ele clamou a Santa Ana e disse que se ele fosse salvo dessa tempestade, ele iria ser padre, ele iria entrar num seminário e ia se dedicar a ser monge. Lutero nem imaginava o que iria acontecer com ele, que de fato ele largou tudo para a raiva do seu pai, porque queria que ele fosse advogado, e para a raiva dele ele deixa tudo, vai estudar, mas olha a ordem que ele vai entrar. Ele vai entrar na ordem dos agostinianos. A ordem dos agostinianos, de todos aqueles da Igreja Católica, eram os únicos que seguiam Santo Agostinho, os seus escritos, eram os únicos que tinham maior acesso às Escrituras, em contraste com os dominicanos, que era a turma da pesada, Guilherme de Ockham, Tomás de Aquino, essa galera mais da pesada. E ele vai para o convento, e lá no convento um padre velho diz a ele, você precisa ler Romanos. E esse conselho, Lutero diz, começou a ler Romanos e começou a se perturbar, mas tudo bem, ele no inverno de 510 e 511, ele já foi ordenado aqui, tão importante, começa a se destacar como aluno, doutor. No inverno de 510, 511, ele é enviado a Roma. Quando ele chega a Roma, ele ficou chocado com o que ele viu. Ele não esperava ver aquilo ali. Mas ele percebeu a corrupção, e ele chama da corrupção do cativeiro babilônico. Ele tem até um livro que ele fala sobre isso, o cativeiro babilônico. Ele disse, isso aqui não é nada daquilo que a gente lê nos evangelhos. E ele começa a se perturbar intensamente, mas a luta de Lutero era sempre essa. Ele lia Romanos, começava a ensinar Romanos, mas ele começava a perceber uma inquietude. Ele olhava no profundo do seu coração e ele percebia que ele era muito egoísta. Ele percebeu que ele era muito orgulhoso e ele percebeu que ele era altamente rebelde. E como resolver isso? Ele achava que era se machucando. Ele pegava chicotes pesados, descia escadas de joelhos, se batia, se espancava, pegava correntes e botava na perna com pontas, e ele ia apertando para torturar os desejos da carne, ele ia se martirizando, ele tentava querer paz com Deus. Como eu encontro paz com Deus? E ele não conseguia achar, desesperado, totalmente desesperado. Ele chega a um momento na vida dele que ele queria superar esse abismo que havia entre Deus e ele se sentia afastado de Deus. Ele tentou várias coisas. Primeira ideia que ele teve, ele disse, já sei, eu vou fazer uma peregrinação em Jerusalém. E ele foi. Ele tinha dinheiro, ele fazia parte do maior império do mundo naquela época. Ele era padre, era o cargo mais importante. E Lutero era padre e teólogo, professor na universidade. Então ele vai a Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, ele começa de joelho, desesperado, querendo superar esse abismo. E ele vai subir nas escadas aonde supostamente o sangue e as gotas de sangue de Jesus estavam lá quando ele foi apresentado a Pilatos. Tinham redomas de vidro e ele ia de joelho e ele baixava e beijava aquela redoma e continuava se martirizando no meio do caminho. No meio do caminho. Ele chocado, ele lembrou de um texto, ele disse, o justo, ele viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E ele parou no meio do caminho, se levantou e ele desceu, saiu. Mas ainda continuava inquieto, ele não continuava entendendo como eu supero esse abismo que tem entre eu e Deus. Eu quero Deus na minha vida, mas a igreja não podia oferecer, ele não podia encontrar naquilo que a igreja tinha. Mas quando ele ia para Romanos, ele começava a ver algo em Romanos que não batia com a verdade que ele via sendo ensinada. E um dia, descendo
as escadas também de joelhos, se martirizando, se machucando, vem à mente dele o texto de Romanos capítulo 4, verso 5. Esse texto diz: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Foi exatamente naquele momento que ele levantou os joelhos e ele jogou o chicote e ele entendeu: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu digo que sou orgulhoso, eu reconheço esse problema, eu acho que eu quero confiar a minha salvação a mim mesmo, mas eu sei, não tem como, não pode ser por obras. O texto diz: ao que não trabalha, e eu estou trabalhando, mas é ao que não trabalha. E ele descobriu o segredo. Como é que eu supero o abismo entre eu e Deus? Ele tentava preencher por obras. Só tolo vai olhar para si e achar que as suas obras podem preencher e superar esse abismo. Ele se ergue e ele descobre, e é ali onde ele se rende ao Senhor Jesus Cristo. Ele entendeu que somente a fé naquilo que Cristo fez por ele, fez por nós na cruz, ali está o segredo. E agora ele volta para Romanos, e ele finalmente volta ao Evangelho, e ele começa a rever o tema de Romanos. Ele descobre que o tema de Romanos é o Evangelho. E quando ele contempla o Evangelho, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a fé. E ele diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. O que é essa expressão de fé em fé? É como se ele poderia dizer de alfa a ômega, ou nós poderíamos dizer do começo ao fim. O que ele está dizendo é que essa justiça de Deus, ela está disponível do começo ao fim pela fé. Não é pela fé e mais obras. Não é fé e obras, fé, obras, fé. É do começo ao fim por obras, de fé em fé. É isso que essa expressão quer dizer. Ele capta na sua profundidade exatamente isto. E é aqui no Evangelho onde ele começa então a captar e entender a justiça de Deus. Então, só para adiantar, aí Lutero está estudando Romanos, a epístola preferida dele. E a maneira que ele leu influenciou o mundo inteiro. Ele percebeu uma igreja que acreditava na salvação pelas obras, e ele olhou para Romanos e ele viu que não. Romanos ensina que é ao que não trabalha. Ou seja, se eu trabalho, por isso não é dom. Se eu mereço o salário, então não é presente, mas a salvação é presente, é de graça. Não é minhas obras, não são as minhas obras. Então ele capta isso, mas aí Lutero começa a ver um problema sério. Ele diz: ele encontrou justiça de Deus. Quando ele viu a palavra justiça de Deus, ele percebeu que a justiça de Deus se referia à justiça imparcial de Deus. E Lutero estava bem demais, ele estava empolgado. Ele disse: opa, peraí, encontrei a justiça de Deus. E quando ele foi estudar, ele disse: peraí, mas o que é mesmo a justiça de Deus? Ele disse: bem, a justiça de Deus é que ela é imparcial. O que é que isso quer dizer? Se ela é imparcial, não importa se é A ou se é B. Se alguém pecar, vai ter que pagar item por item. O achado de Lutero começa a complicar Lutero. Ele diz: espera aí, a justiça de Deus é isso? Então eu preciso entender uma coisa. Romanos capítulo 1 e 16 vai dizer: não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus. Essa justiça de Deus, como é revelada, será que é boas novas mesmo? Se eu sou orgulhoso, se eu sou egoísta, se eu sou rebelde, e a justiça de Deus, ela é imparcial. Ai meu Deus, o que foi que eu encontrei?
Eu estou frito. Porque Deus não vai deixar os meus pecados impunes. Deus não vai deixar eu passar em branco. E Lutero se desespera, porque aquilo que ele descobriu, que ele achava que era essa justiça imparcial, ele diz, espera aí, mas como é que ela, sendo imparcial, ela vai ser boas novas? E ele descobriu uma coisa fantástica. Certamente, a descoberta da justiça de Deus no Evangelho não era de forma nenhuma boas novas, era notícias ruins, era más e velha. Deus não vai deixar ninguém passar em branco. Então, aprender que Deus é justo e imparcial, que Ele deveria punir cada pecado e julgar cada pecador, complicou foi tudo. Lutero volta a se perturbar, porque isso é o que vai acontecer. Mas deixa eu ilustrar agora, e você vai entender o que eu estou falando e o que Lutero descobriu. Eu vou usar alguém como exemplo, mas é só um exemplo, tá bom? Suponhamos, e vou usar o irmão Luiz. Suponhamos que o irmão Luiz, um homem dedicado a Deus, homem sério, que gosta das coisas dentro da retidão, dentro das limitações humanas. Ele sai de casa para trabalhar e quando ele chega em casa, ele encontra lá 4 homens que mataram sua família, abusaram e fizeram todo o destroço, e esses homens são pegos pela polícia logo em seguida. O que é que o irmão Luiz vai querer que o juiz faça? Eles são assassinos, eles são estupradores, eles são ladrões, latrocidas. Aí o irmão Luiz sabe que os homens estão presos e lá vai ter o julgamento. Chega na hora do julgamento, o juiz, ele pergunta aos 4 bandidos, vocês têm consciência do que fizeram? E os 4 bandidos se levantam e dizem, sim, mas nós nos arrependemos. Esse juiz humano, homem falho, homem que não é justo, a sua retidão não pode ser comparada à retidão de Deus. Se esse juiz dissesse assim, olhasse para o irmão Luiz e dissesse, está vendo, Luiz? Esses rapazes se arrependeram. Está certo que eles mataram, acabaram com sua família, fizeram a maior desgraceira covardemente, mas eles se arrependeram. Então, pegasse o martelo, ele desse uma pancada naquela mesa e dissesse na sua cara que aqueles homens podiam sair, eles estavam absolvidos. O que é que você ia pensar desse juiz? O que é que se pensa de um juiz que solta bandido? O que é que se pensa de um juiz que libera criminoso? O que é que se pensa de um juiz que deixa um ímpio desse transitar nas ruas? O que é que se pensa de juiz assim? Esse juiz aí é um criminoso também, ele é um irresponsável, ele tem que ser preso, ele é bandido. Não é isso não? Ele não é imparcial. Mas e você argumenta com ele, ele diz, sim, eu entendo, Henrique, eu entendo, mas eles não se arrependeram? Eles disseram que se arrependeram, pode ir embora, pode ir, deixa que eu me acerto aqui com o Henrique. Ainda assim, eu e você iríamos continuar dizendo, a sua bondadezinha é o mal da minha família, eu não quero um juiz assim. O que Lutero não captou, e ele vai descobrir, é que essa retidão de Deus, essa justiça de Deus que Paulo estava falando, não era bem uma justiça imparcial, era na verdade um dom de Deus. Essa justiça de Deus é chamada de justificação, e é nessa justificação, e eu quero que todos vão lá, para Romanos capítulo 3, que
Porque Lutero vai descobrir um segredo fantástico que Davi descobriu há milhares de anos atrás, que eu descobri há alguns anos, que talvez você descobriu há poucos anos e que alguns podem descobrir hoje. Porque a reforma fez isso conosco. Aí olha bem o que é que ele descobriu. A palavra justificação, verso 21, de Romanos capítulo 3. Mas agora, capítulo 3, Romanos, verso 21. Mas agora, sem lei, a legislação mosaica, a solicitação de obras, fazer. Não. A justiça de Deus se manifesta sem lei, testemunhada pela lei, está falando das Escrituras, o Pentateuco, e os profetas. Ela se manifesta sem as obras da lei, sem essa legislação mosaica que os judeus imputavam, se manifesta testemunhada pela lei, verso 22, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, não tem distinção. Os versículos anteriores, ele prova que não tem distinção. Capítulo 1, verso 18, até verso 9, ele vai mostrar que os pagãos, os gentios estão liquidados, são culpados. Os judeus se acham, mas no capítulo 2 ele vai mostrar que todos são pecadores. E olha o que ele diz no verso 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa palavra carecem aí, ela é de difícil tradução, é verdade. Algumas versões colocou destituídos estão, separados estão. Mas uma olhada bem simples na língua grega, e lá na Septuaginta você vai encontrar traduções como fragilidade, frágil. Não tem um equivalente idêntico, mas o que está acontecendo aqui é muito simples. Todos pecaram, e o que é que eles estão fazendo com a glória de Deus? E como isso é preparatório para o verso 24, eu quero que você acompanhe esse raciocínio. A ideia aqui é que a glória de Deus, ela estava sendo pisoteada, ela está sendo esmagada, rebaixada, porque tanto judeu quanto gentio, não judeu, todos estão pecando, todos pecaram, e eles estão rebaixando essa glória de Deus. Mas como é que alguém peca e pode rebaixar a glória de Deus? Como é que alguém peca e pode rebaixar a glória de Deus? A resposta está bem aqui no verso 25. Por que a glória de Deus era desprezada? É como, sabe aquele cachorro, eu vou usar essa palavra, é um pouco chocante, mas sabe aquele cachorro puguento, sem pelo, cheio de ferida, que encosta perto de você, e ele traz aqueles mosquitinhos nojentos, e vai para perto, e você chega e joga assim no canto, e diz, sai, e ele volta para perto de você. A linguagem, a imagem que eu quero que você tenha agora é que o que estava acontecendo com a glória de Deus é mais ou menos isso que esse cão representa aqui, rabugento. A glória de Deus, cada vez que ele fazia isso que está aqui no verso 25, cada vez que ele fazia isso que está aqui, olha o que é que ele fazia. Você precisa ler isso direito. A quem Deus propôs, falando no seu Filho, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Deus quer agora manifestar a sua justiça. A sua glória estava rebaixada. Por que a sua glória estava rebaixada? Olha aqui, ó. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Como um Deus de justiça imparcial pode se dizer justo e deixar impunes os pecados anteriormente cometidos? Me diga como ele pode ser justo. Aonde é que a glória dele é rebaixada? É quando Davi chega diante de Natã, e Davi, com aquele senso forénsico dele, quando diz,
Davi, o que é que você me diz de um pobre coitado que só tem uma ovelhinha? E chega um visitante, ele na casa de um cara rico e abastado, e ele vai lá e toma a ovelhinha do coitado Davi, e mata a ovelhinha. Davi diz logo o quê? Digno de morte seja tal sujeito. Natan diz, é você, Davi. É você. Eu te dei um harém, eu te dei riqueza, e tu estás pegando a mulher de Urias. Mas olha a palavrinha que Natan coloca. Ele diz, pequei contra o Senhor. E Natan diz, o Senhor te perdoou. Sabe o que é que significa o Senhor te perdoou? Davi disse que era digno de morte quem estava praticando, né? Justiça imparcial. A justiça imparcial de Deus. O Senhor te perdoou. Pode sair. Quando Davi dá cada passo, ele disse, eu não acredito que Deus está deixando eu ir. Eu podia perder o reino, Ele podia ter tirado a minha vida. O Senhor está deixando eu ir, o Senhor está deixando eu ir. Davi está notando uma coisinha fantástica. Por isso ele diz assim, bem-aventurado é o homem cujos pecados e as iniquidades são perdoadas. Entendeu bem o que Davi está captando? Aonde é que a glória de Deus é rebaixada? É quando Deus, na sua paciência, na sua tolerância, Deus deixa pecados. E aqui, olha a reputação de Deus. Eu vou mostrar para você atenção no senso judicial. Olha essa atenção aqui. Se você conhece esse versículo, eu quero que você abra lá em Provérbios capítulo 24, verso 24. Abre lá, por favor, todo mundo, porque você não vai acreditar no que está acontecendo aí. Provérbios 24, 24. Marca aí, se você quiser, esse texto na tua Bíblia. Olha o que Provérbios 24 diz. O que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito, e detestado pelas nações. Quem diz ao perverso o quê? Ora, se o cara é perverso, você vai dizer que ele é justo? Mas olha esse texto aqui. Provérbios 17, 15. O Senhor detesta aquele que absolve o culpado, bem como aquele que condena o inocente. Ei, peraí, gente. Olha quem está dizendo aqui. O Senhor detesta aquele que absolve o culpado. Quando ele diz a Davi, tu estás perdoado, o que é que ele está fazendo, hein? Ele está absolvendo o culpado. Ah, você acha pouco, é? Você acha pouco? Olha bem o que está acontecendo aqui, olha bem o que Davi descobriu. Olha o que a reforma trouxe de volta para nós. Vamos falar sincero. Vamos falar abertamente. Se você, qualquer um, quando acontece uma tragédia, aquela que morreu 200 e tantos mil, e morreram, não sei, 300 e tantos mil na Tailândia e na Indonésia, especialmente na Indonésia, o mundo ficou chocado, muita gente disse assim, Deus, como o Senhor permite acontecer isso? O Deus que eu conheço. Nunca vi ninguém questionar quando Deus faz isso aqui, ó. Eu nunca vi um bonzão do tipo Davi que disse, digno de morte seja tal. Nunca vi quando Deus disse, vai embora, ele disse, não, o Senhor, não vou não. O Senhor é justo ou não é? Eu sou justo, então eu não vou sair daqui não. Não, pode ir. Não, o Senhor é justo, o Senhor tem que me matar agora. Me bota na cadeia. Você já viu isso? Não quero o perdão do Senhor não. Quero não, porque se o Senhor é juiz reto, o Senhor não pode me perdoar. Nunca vi ninguém reclamar do perdão. Agora, se alguém morre, Senhor, peraí, ou está doente, que é isso, Senhor? Olha bem o que a gente tem que entender o que está acontecendo em Romanos. Aquele Deus que detesta absolver o culpado,
Ele odeia isso. Mas também ele odeia condenar o inocente. Nós temos um problema aqui no seio do evangelho que nós pregamos, ofende o senso judicial das pessoas. Está duvidando? Estou terminando. Para o nosso choque, Romanos capítulo 4, verso 5 diz assim: ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, justifica o ímpio. Eu não quero um juiz desse. Quem é que quer um juiz que justifica o ímpio? Eu não vou querer esse juiz, não. As boas novas de Lutero, Deus e a sua justiça imparcial, ele vai descobrir uma coisa fantástica. Como Deus faz para ser justo? Mas como Ele pode deixar eu sair daqui, se eu sou uma ofensa viva? Cadê meu senso judicial? Quando eu recebo o perdão, Ele diz: vai embora, eu não vou te matar. Eu saio alegre, eu saio dizendo: feliz aquele cujos pecados são perdoados. Um Deus que justifica o ímpio. Não é uma ofensa. Ninguém fica ofendido. Ninguém se ofende. Então nós precisamos entender o nosso Deus. A justiça de Deus é um dom. Olha o que Ele faz. Não vai dar para eu passar por todos os slides, mas eu prometo que um dia eu prego 20 mensagens em Romanos. Olha lá, volta para Romanos capítulo 3, eu vou encerrar, porque tem outros slides, eu sei que o tempo chegou. Cada vez que Deus tolerava um pecado, a glória dele era rebaixada, e Deus guarda tudo para o tempo presente. Verso 26 do capítulo 3. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, na pessoa de Cristo, para ser justo e justificador daquele que tem fé em Cristo. Como Deus pode ser justo e justificador? Como é que Ele pode ser justo e justificador? Já que Ele odeia quem justifica o ímpio, então como é que Ele pode ser justo se Ele justifica o ímpio? E como Ele pode ser justificador? Todo o segredo está aqui no verso 25. A quem propôs no seu sangue como propiciação. É como se Cristo fosse aquele lugar e Deus, na pessoa de Cristo, Ele puniu todos os pecados lá na pessoa de Cristo. Então Ele satisfez a sua justiça, derramando sua ira sobre o seu Filho. Porque todos nós estávamos lá escondidos em Cristo, Cristo na nossa frente, crucificado. Quando Deus derrama a sua ira, Ele está sendo justo. Mas quando a sua ira passa, que Cristo se levanta, olha todos nós com Ele lá. O Evangelho é isso, Deus justifica o ímpio. Eu queria falar mais, mas eu vou deixar vocês só na vontade. Deixar vocês na vontade. Eu acho sempre assim, a gente tem muita parte, pecadores nas mãos de um Deus irado, né? Pecadores nas mãos de um Deus irado é uma mensagem famosa, século XVIII, Jonathan Edwards. Mas eu acho engraçado como Deus parece estar nas mãos de pecadores irados, né? Pecadores com punhos cerrados, eles colocam Deus no banco do réu e eles querem justiça em tudo. São bons em apontar o erro dos outros e clamam por justiça em tudo. Quando eles pecam, aí eles começam a dizer: misericórdia, Senhor, tenha misericórdia. E quando Deus diz: vai, eu perdoo os teus pecados. O segredo é a fé em Cristo Jesus. Eu ia falar mais, muito mais, mas vai ficar para outra oportunidade. Passou, vou passar rápido. Eu ia falar sobre essa palavra, mas eu vou falar só para encerrar sobre esses 5 solas. Ano que vem, no mês da reforma, nós vamos ter uma conferência
e vamos ter uma conferência de 5 dias. Os 5 solas, cada dia a gente vai falar sobre um desses. Isso a reforma trouxe para nós. Mediante a fé, o justo Deus disse a mim e disse a você: teus pecados estão perdoados. Sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Scriptura, sola Dei glória. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras, glória somente a Deus, foram os lemas da reforma. Nós precisamos entender a nossa identidade. Quem não conhece a sua identidade é um povo fadado a desaparecer. Então nós precisamos conhecer mais, precisamos saber um pouco mais desses eventos. Amanhã será 490 anos o aniversário. Na quarta-feira, se Deus permitir, estaremos orando, celebrando aqui, orando também pela reforma. Mas no ano que vem, uma conferência, se Deus quiser, com mais de 500 pessoas aqui, para a gente celebrar os 500 anos da reforma. Amém? Bem-aventurado o homem cujos pecados são encobertos e cujas iniquidades elas são perdoadas. Nosso Pai, toda honra, toda glória seja dada a Ti. Recebe, ó Deus, que o Senhor nos use a saber quem somos e a abraçar aquilo que recebemos dos Teus servos, aquilo que foi resgatado para nós. Pedimos que a Tua bondade nos cerque hoje e sempre. Em nome de Cristo Jesus. Amém.